a respeito da reforma. Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Meu nome é Raide Castro e estou aqui todas as terças para falar de assuntos extraordinários que você, querido telespectador, internauta, não pode deixar de participar. Hoje eu vou trazer aqui um assunto fantástico do ponto de vista de informação, conforme foi anunciado, o impacto da reforma da Previdência. Eu te convido a ficar aí e assistir até o fim todas as colocações do meu convidado, o Dr. Gustavo Beirão, advogado especialista em direito previdenciário. Bom, fique aí. E eu quero falar com você sobre mudanças. Heráclito, um filósofo antigo, falava que só existe a mudança. Nada fora a mudança existe. Você muda, o mundo muda, as circunstâncias mudam, tudo muda. Independente da gente queira ou não. E nós estamos passando por um momento de mudança no Brasil. Muita coisa precisa mudar. Logicamente, não vai ser a mudança que a gente quer, mas a gente sabe que precisa mudar. E hoje nós vamos discutir essas mudanças. Eu consegui levantar alguns princípios sobre como a gente enfrenta essas mudanças, as quais a gente não pode escapar. Então, primeiramente, é necessário que você se informe. Então, o primeiro mandamento, eu diria, te informarás. Você tem que saber tudo a respeito de qualquer transformação iminente que vai afetar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua comunidade, a vida do seu estado, a vida do seu país. Se informe, não fique por fora, não dê uma de avestruz, enterrando a cabeça no chão. Feito isso, você sabendo, entendendo o porquê das propostas, eu te digo, te posicionarás. Você tem que se posicionar, que saber, será que é isso que a gente precisa? Será que essa mudança é justa? Será que essa mudança é necessária? Será que é isso mesmo? Toma uma posição. Eu concordo, eu não concordo. Posicione-se, tenha coragem. Depois, como terceiro mandamento, eu digo, subverterás. Sabe, subverter é assim, é dar uma mexida nas coisas, é dar uma bagunçada no que está proposto. É como a teoria do caos. O caos é assim, as coisas se desorganizam para se organizar de novo. É uma das leis da física quântica, que é uma coisa lindíssima, que se chama teoria do caos, que foi nos ensinado pelo hinduísmo, pelo conhecimento da Índia já. Tem um deus indiano que se chama, ou é Krishna, é Vishnu, que ele constrói e destrói, constrói e destrói. E assim é a nossa vida. Quando a gente quer uma casa nova, o que a gente faz? A gente compra uma casa velha, derruba ela e constrói a casa dos nossos sonhos. Então, essa estratégia, ela está sempre em andamento, destruindo e construindo, destruindo e construindo. Então, é necessário subverter as coisas, olhar de todos os lados possíveis, para poder saber qual é a solução certa. Número 4, eu digo, te expressarás. Você tem que falar o que você acha, o que você pensa, falar dos seus valores, falar
da sua visão da coisa. Compartilhe os vídeos que você achar que são justos, que são pertinentes, que são coerentes. A internet e as mídias estão aí para isso. Se expresse, apoie. Quinto, questionarás. Você tem que estar sempre fazendo perguntas. Será que essa é mesmo a saída? Será que estão fazendo tudo o que tem que ser feito? Será que não temos que buscar outras opções? E comece perguntando, pergunte para os outros, faça-se perguntas. Perguntas é um método fantástico de achar soluções. Sexto, confiarás. Você tem que confiar primeiro em você mesmo, em fazer. Se você escolheu certo posicionamento, confie no seu posicionamento. Acredite nas suas escolhas. Use suas crenças para escolher certo. Número 7. Persistirá. Não desista da justiça, não desista da democracia, não desista de valores, não desista de ser brasileiro, não desista de querer o bem da sua pátria, o justo, o correto, o coerente. Persista. Persista no que você acredita. 8. Denunciarás. Não compartilhe com atos que não estão de acordo com a ética. Não compartilhe com pessoas que querem ludibriar, que querem se dar bem, que querem ganhar acima de tudo, que tem interesse pessoal. Denuncie o que você achar que não está certo. Tenha coragem, seja corajoso. 9. Conectarás. Esteja sempre conectado. Esteja sabendo o que está acontecendo. O que seus compatriotas brasileiros estão achando. Se coloque no lugar de cada um. Se você é um comerciante e nunca vai precisar de certas medidas, não vão te atingir, pense nos outros. Cada um tem sua função, tem sua vida, tem sua profissão diferenciada. Pense no todo. O todo é maior do que as partes. E 10º, se você não conseguir que a mudança saia como você acha que ela deve ser, justa, coerente, se adapte. É a única coisa que vai sobrar para você. Mas tenha certeza, tenha consciência de que você participou, de que você fez tudo, de que você compartilhou, de que você estava presente e estava atento. Tenha essa consciência e aí você será uma pessoa totalmente conectada. Bom, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um momento de mudanças. Como assim? É uma avalanche descendo a montanha. Mudança de todas as naturezas, em todas as áreas. E nós, brasileiros, precisamos estar despertos, né? E para falar disso, eu trouxe a pessoa do advogado Gustavo Beirão, como eu já falei, especialista em direito previdenciário, que vai nos explicar qual é o impacto dessa mudança na nossa vida. Eu vou pedir que ele mesmo se apresente. Gustavo, seja bem-vindo e se apresente para a nossa plateia. Muito obrigado, Rai. Me chamo Gustavo Beirão, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, sou mestrando em direito previdenciário pela PUC de São Paulo, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Distrito Federal, também membro do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário e já há mais de 20 anos servidor de carreira concursado do INSS. Então, assim, minha trajetória em relação à Previdência já é um pouco extensa, o que faz com que a gente se preocupe cada vez mais
quando o assunto se trata de reforma da Previdência, porque isso vai mexer com a vida de todos os brasileiros daqui para frente. Muito bem. Gustavo, eu queria que você falasse, pontuasse, como é o tema da palestra, qual é o impacto ou os impactos da reforma da Previdência na vida dos brasileiros, caso ela seja aprovada como ela está aí. Bem, os impactos serão profundos, né? Primeiro, nós podemos separar em 4 grandes eixos de reforma da Previdência. O primeiro referente aos servidores públicos, o outro em relação ao regime geral, que a maioria dos trabalhadores está vinculado, em relação à questão de se impor uma idade mínima para a aposentadoria, e o aumento do tempo de contribuição para que esse cálculo de aposentadoria seja integral, a questão da diferença de gêneros que hoje existe, que em se passando o texto da forma que está, seria equiparado os homens e mulheres na questão de idade e tempo de contribuição, e também em relação às aposentadorias rurais, né? As pessoas que trabalham em regime de economia familiar, em grandes números assim que a gente pode estar falando, seriam as principais impactadas em relação ao texto que está tramitando hoje no Congresso Nacional. Em relação a esses itens que você falou, eu queria que você falasse de cada um, porque a gente é leigo, né, e precisa de entender, né? Com certeza, Rai. Inclusive, corroborando, né, dos 10 mandamentos que você acabou de citar há pouco, a questão de informação é a nossa principal arma, né, nesses grandes momentos de mudança. Em relação, né, vamos falar logo em relação ao regime geral, o que o governo pretende é que homens e mulheres se aposentem a partir da idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição. Então, para a pessoa que hoje pretende se aposentar com 65 anos, passando essa proposta no Congresso Nacional, ela teria que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, sem ter, em momento algum, períodos de desemprego, né, ou de não contribuição, para que ela, chegando aos 65 anos, possa ter 49 anos de tempo de contribuição para ter uma aposentadoria no seu valor integral. Nós vemos que hoje é uma situação que pouquíssimas pessoas conseguem atingir esses critérios para ter uma aposentadoria no seu valor integral. A regra atual independente da idade mínima, mulher aos 30 anos de contribuição e homem aos 35 anos atingem a sua aposentadoria integral. Sendo que no caso de professores, esse tempo de contribuição é reduzido em 5 anos, ou seja, 30 anos para os professores e 25 para as professoras. Passando essa proposta, não haverá mais essa diferenciação em relação aos professores e também, além de se exigir o mesmo tempo de contribuição, se exigirá um tempo mínimo de carência, que nós chamamos de 25 anos, e para que ao final desse período seja computado 100% do valor, é necessário contar com 49 anos. Essa é uma grande mudança e vai gerar impactos profundos aos trabalhadores, sobretudo aqueles trabalhadores de baixa renda que começam a trabalhar muito mais cedo e não têm o seu emprego formalizado. São aqueles autônomos, aquelas pessoas que trabalham como ambulantes, trabalham por conta própria. Esses serão os principais prejudicados. Porque às vezes eles contribuem quando tudo está bem, aí entra uma crise e para, né?
a respeito da reforma.